Olá, sejam bem-vindos a mais um episódio do Pode Poupar. Este é o podcast da DECO Proteste que lhe traz dicas de poupança. Hoje temos connosco o António Ribeiro, que é o especialista da DECO Proteste em poupança. Poupança, que é o tema que vamos falar hoje. Vamos falar especificamente do PPR, o Plano de Poupança para a Reforma. António, reforma, mas não é só nessa altura que se deve fazer o PPR. O PPR é para ser pensado muito antes de se chegar à idade da reforma, correto? Sim. Aliás, quanto mais cedo se fizer o PPR, melhor, porque mais tempo tem de poupança e também mais pode investir em produtos com risco e, portanto, com maior potencial de rendimento. Portanto, quanto mais cedo se fizer, melhor. Portanto, nem sequer há uma idade para se esperar aos 40, aos 30, nada disso. É assim que for possível, é começar quanto mais cedo melhor. Imagino que logo que haja disponibilidade financeira para fazer uma poupança regular, porque é disso que se fala aqui, de uma poupança regular. Sim, aliás, é a grande vantagem dos PPRs, é permitirem uma poupança chegar a um montante elevado com pequenos montantes, de forma regular, disciplinada. Por exemplo, pode-se fazer um PPR a partir de 20 ou de 50 euros todos os meses. E, portanto, no longo prazo vamos conseguir constituir um elevado montante que será para a reforma ou, eventualmente, para outros fins. O que é que te parece? Parece que estas gerações dos 20, dos 30 e dos 40 têm a mesma predisposição para fazer essa poupança regular? Não. Mas, de facto, é o melhor conselho que podemos dar é quem tem, por exemplo, quem está na casa dos 20 anos, começar a fazer um PPR. Porque era o que eu gostava que me tivessem dito nessa idade. Porque teria começado muito mais cedo e teria aproveitado, se calhar, um produto com mais ações e, portanto, no longo prazo teria mais rendimento. Mas a verdade é que na casa dos 20 as pessoas estão ainda muito longe da reforma e não se preocupam com o PPR. E têm outras prioridades, Claro. ou comprar carro, ou comprar casa. Sim. Mas de facto que é tão difícil hoje em dia de conseguir a disponibilidade só para pagar a casa, quanto mais para, sim, para pôr mas de essa facto parte é do lado. importante começarmos a educar e a chamar a atenção para isso, para se fazer o PPR até bastante mais cedo do que era habitual. E depois há um outro fator que é, e a Comissão Europeia tem alertado para isso através do Aging Report, que diz que, por exemplo, em 2050, as pensões de reforma em Portugal, a pensão média, é de 38,5% do último salário. Portanto, há uma muito abaixo da descida, metade, nem sequer é metade, é muito abaixo disso. neste momento anda à volta dos 70 e tal por cento. Mas há uma quebra muito grande, superior a 60%, e, portanto, as pessoas que têm neste momento à volta de 40 anos, 40 e poucos, estão a fazer descontos, mas depois as reformas poderão sofrer um corte muito elevado e era muito importante que começassem a pensar em criar um complemento de reforma voluntário por eles, para que servisse de complemento a essa pensão. Porque é disso que se trata, é disso que estamos aqui a falar, de um complemento à reforma do sistema público, que vai provavelmente diminuir, como tu dizes, e são essas as expectativas, que vai sendo cada vez mais reduzida face aos últimos salários das pessoas antes da idade da reforma, mas depois haver este PPR que seja um pé de meia, que antigamente se fazia por conta própria, apenas provavelmente com o dinheiro debaixo do colchão, não é? Mas hoje em dia há todo este conjunto de instrumentos e são muita oferta que há de produtos para poder fazer esta poupança para a reforma, não é? Sim, e o PPR pode ser visto como uma espécie de milheiro de longo prazo, que ele é para a reforma, mas pode ser utilizado noutras situações, por exemplo, em situação de desemprego prolongado, de doença grave, de incapacidade para o trabalho e até dá para pagar a prestação da casa. Portanto, é uma espécie de SOS de longo prazo que dá também para outras finalidades. Portanto, é de considerar, porque ele não é só exclusivamente para a reforma, porque se fosse só para a reforma existem outros produtos, nomeadamente os fundos de pensões, os certificados de reforma, que esses são mesmo, ou maioritariamente para a reforma e têm menos liquidez. No caso dos PPRs, nós podemos usar noutras situações e até transferir com mais facilidade para outros produtos, com outra política de investimento. Portanto, é um milheiro, tem que ser visto como um milheiro de longo prazo. Agora, um PPR não é necessariamente um produto bancário. Estamos a falar muitas vezes de um produto sob a forma de seguro, outras vezes sob a forma de fundo. Consegues explicar-nos aqui as diferenças? Sim. Portanto, há PPRs sobre a forma de seguro. Normalmente, a maior parte tem capital garantido, e um rendimento mínimo. E depois há PPRs sobre a forma de fundo de investimento e nesses, a maior parte deles não tem o capital garantido. Mas a vantagem é que investe uma parte da carteira em ações e, portanto, no longo prazo o rendimento é potencialmente superior. As nossas recomendações é
é da seguinte forma: quem ainda está muito longe da reforma, muito longe quem tem menos, por exemplo, de 57 anos, que está há 10 anos da idade da reforma, deve procurar um PPR sobre a forma de fundo de investimento. Porque tem muito, ou seja, pode perder um ano ou outro por causa das crises das bolsas. E é preciso que as pessoas não se assustem com isso. Claro, não se assustem e não vão a correr, resgatar ou transferir para outro e mudar de PPR. Seria o pior erro, não é? Sim. Portanto, como estão muito longe, é melhor começar por um PPR desse tipo. E depois, quando se aproximam da reforma, a partir depois dos 57 anos, entre os 57 e 60 anos, transferir para um PPR sobre a forma de seguro. E aí já tem o capital garantido. O que é que está a acontecer ao mudar? Está a fazer com que, nos anos mais perto da reforma, já não está a colocar em risco a poupança que já acumulou ao longo da vida. Okay. Portanto, está-se a cautelar de eventuais imprevistos dos mercados bolsistas. É curioso que estavas a dizer quando uma pessoa está longe da reforma, antes dos 57. Eu pensei que ias falar nos 30 anos, que aí é que estamos mesmo longe da reforma. Agora, aos 57, mesmo estando a 10 anos da reforma, um pouco antes dos 10 anos da reforma, ainda vale a pena? Não, aí o que eu estava a dizer é transferir. Transferir, passar do PPR que tem de risco para um sem risco começar e com capital garantido. Portanto, começar muito antes, mas nessa altura, a partir dos 57, transferir para um Portanto, sobre a forma de seguro. Da última década, antes da reforma, sim, aí começar a pôr um bocadinho mais em terreno mais seguro, não é? Sim. Passar para e o que é curioso em Portugal e que acontece é que a maior parte dos PPRs, portanto a maior parte dos produtos, são sobre a forma de seguro com capital garantido. Cerca de 80% do mercado é sobre a forma de seguro. Ou seja, há muita gente que está a aplicar em PPRs que não é de acordo com estes conselhos. Portanto, estão todos a optar, ou a maior parte, pelo produto de capital garantido, quando estão, no longo prazo, a desperdiçar o maior recurso, que é o tempo, e podiam aproveitar num produto com maior potencial. Ou seja, como estás aqui a dizer, é que as pessoas que estão ainda longe da idade da reforma poderiam arriscar um bocadinho mais, mas nós temos todos, de uma forma geral, um perfil muito conservador. Sim, isso? Bastante conservador. Aliás, no inquérito que fizemos, a forma como as pessoas estão na reforma, ou o que é que deveriam ter feito, os principais erros que detectámos, foi um inquérito estatístico feito há cerca de 2 anos, é que começam muito tarde, portanto já depois dos 40 anos, com pouco dinheiro, portanto aplicam montantes muito baixos, e o outro erro é em produtos conservadores. Há pessoas que fazem o pé de meia para a reforma com depósitos a prazo, ou certificados da Forro. O que é que acontece com estes produtos? O rendimento acaba por ser abaixo da inflação. E no longo prazo, porque quando se trata de poupar para a reforma, estamos a falar de longo prazo, décadas, claro, o dinheiro vai perdendo valor. Se a cada ano não tiver um rendimento superior à inflação, claro, vai perdendo valor. Portanto, depois as pessoas... Lá está, pode acontecer 1 ano ou 2, mas não convém que aconteça na maior parte dos anos do período que se está à espera até a reforma. Por isso é que é muito importante começar cedo e com um produto com mais risco, com maior potencial de rendimento. Mas somos ainda muito avessos ao risco, não é? Sim, muito. E achas que isso também pode mudar geracionalmente? Achas que a nova geração terá a tendência para investir arriscar um bocadinho mais? É uma questão de literacia financeira e como, enfim, a literacia financeira é outro dos problemas em Portugal, certo, nós vamos tentando fazer o possível, mudar mentalidades, esclarecer, mas sim, é uma questão de literacia. E depois lá está, a geração anterior também não a tinha e também não consegue passar provavelmente aos filhos, não é? Vai-se aqui acumulando este déficit. Mas depois é curioso, e vê-se muito nas redes sociais, a procura das pessoas por produtos de rendimento elevado e ganhos rápidos. Portanto, há esta coisa e não se importam às vezes de arriscar em produtos que nem conhecem bem o risco. Portanto, há aqui esta dicotomia, não é? Entre um deslumbramento por coisas rápidas, que também é muito típico desta geração, não é? Há um deslumbramento por estas coisas, por estas necessidades de ganho rápido, mas depois, por outro lado, somos também muito conservadores. Se é para arriscar a longo prazo, então deixa-me pôr isto aqui quietinho. E não vamos ao colchão, porque vá lá, já passámos essa fase. Depois, como estávamos a falar, há muitos produtos, há muitas formas, há que comparar, e nem todos os produtos são iguais, e provavelmente muita gente não perceberá e irá para o primeiro que lhe recomendam. Vamos porquê? Por recomendações de amigos, do banco, da família. O problema dos PPRs é que muitos deles são escolhidos pelo gestor de conta, nem é pela própria pessoa. Portanto, nos bancos, às vezes, quando as pessoas vão fazer créditos, o crédito à habitação vai um PPR atrelado para ter uma taxa de juro mais baixa, um spread mais baixo.
E não são as pessoas que escolhem, ou alguém que conhecem da agência de seguros, que lhe recomendou aquele PPR. Provavelmente as pessoas também não percebem e confiam, não é? E normalmente é o banco com que trabalham habitualmente. Exatamente, sim. Portanto, acaba por não ser, não fazem uma pesquisa dos melhores produtos do mercado. E aí estamos lá nós também, porque temos um comparador de PPRs, damos conselhos sobre os melhores produtos do mercado, baseado no histórico de rendimento e baseado também nas comissões, porque um dos problemas dos PPRs são as elevadas comissões. Portanto, há custo de subscrição, há custo de gestão, há o custo de resgate também e até há custo de transferência. E achas que isso assusta as pessoas? Sim, porque as comissões são elevadas. Como é um produto que proporciona benefícios fiscais, durante muito tempo as comissões eram muito pesadas. Até devoravam o rendimento quase todo que se recebia. Hoje em dia já há uma pressão maior para controlar as comissões, mas mesmo assim há produtos, sobretudo sobre a forma de seguro, que têm comissões muito, muito elevadas. E transferir o PPR se percebemos que o nosso neste momento não é aquele melhor, e transferir para o outro melhor, pode sair caro também essa transferência? Sim, já é limitada a comissão de transferência neste momento, ou seja, só os produtos de capital garantido é que podem cobrar comissão de transferência e está limitada até 0,5%. Os produtos PPR que não garantem o capital não podem cobrar comissão de transferência. Ok. Ainda assim, é relativamente fácil de transferir, porque não há nenhum período de fidelização, digamos assim, como estamos habituados a ouvir noutros setores. Aqui não há fidelização. A qualquer momento a pessoa pode transferir para outra entidade, para outro produto. Sim, convém até que anualmente as pessoas verifiquem. Por exemplo, nós temos o site o ganho mais no ppr.pt, que tem uma lista com mais de 300 PPRs e as pessoas podem ir lá e comparar o seu PPR com aqueles que nós consideramos os melhores do mercado, que são as escolhas acertadas, e ver se estão mais bem posicionados ou não. E no caso de não estarem, transferir para uma das escolhas acertadas. Isso é muito importante, esse exercício que as pessoas façam pelo menos uma vez por ano, para ver se o PPR que têm está ou não a render bem, portanto, se tem um bom rendimento ou não. No fundo é aquilo que a gente tanta vez diz que se devia fazer com tantas outras áreas da vida, né? Os fornecedores da eletricidade, do gás, das telecomunicações, dos seguros, e sempre fazendo uma ronda anualmente para ver se estamos otimizados, no fundo é disso que se fala. É só ir controlando anualmente o produto, ir vigiando, porque senão se fica lá esquecido, ele depois pode ir, e acontece muito com os seguros, dão muito pouco, às vezes dão menos do que a inflação. Esse rendimento que dão ainda é devorado pelas comissões, portanto as pessoas acham que estão a ganhar porque recebem a dedução fiscal no IRS, mas de facto o rendimento em si do produto acaba por ser devorado, desaparece. Agora, há pouco falaste aí num ponto que é muito importante para os PPRs, que são os benefícios fiscais, porque muitos portugueses que fazem aplicações nos PPRs conseguem deduzi-los depois, deduzir essas aplicações no IRS. Esta tem sido uma motivação muito relevante para o investimento em PPRs? Aliás, o sucesso dos PPRs deve-se precisamente aos benefícios fiscais. Eles já foram muito elevados no começo, quando os PPRs apareceram. Depois houve um período em que retiraram os benefícios fiscais, ou pelo menos uma parte deles, e depois repuseram noutros moldes, mas já são mais baixos do que eram no passado. De qualquer forma, é assim, ainda existem, são significativos e vale a pena aproveitar. E há dois tipos de benefícios fiscais. Há aquele na entrega, portanto, quando nós fazemos anualmente entregas para o PPR, podemos deduzir no IRS entre 300 a 400 euros consoante a idade. E aí temos que fazer, portanto, é 20% das entregas para obter esse montante. E, portanto, isso é o que se recebe anualmente no IRS, certo, e vai para o bolo das deduções fiscais. Depois, há um outro benefício fiscal que as pessoas, se calhar, não prestam tanta atenção, mas é o mais importante, que é o imposto final, aquilo que temos de pagar de imposto quando vamos resgatar depois o PPR. E se forem cumpridas todas as condições, é de 8%, ou seja, a taxa de imposto é muito mais baixa do que na maior parte dos produtos financeiros, que é de 28%. Exatamente. Mesmo quando o PPR não é utilizado para a reforma, portanto é resgatado fora das condições normais, até nesse caso a taxa de imposto é mais baixa, pode ser de 21,5%. Portanto, varia entre 8,6% e 21,5%.
Portanto, é sempre, desse ponto de vista, do ponto de vista da taxa de imposto, é muito, muito vantajoso. Tu falavas nessa comissão, à saída, porque quem faz um PPR pode resgatá-lo chegando à idade da reforma, e se tudo correr bem, se não tiver que o resgatar antes por nenhuma má notícia, se chegar à idade da reforma e for resgatá-lo nas condições previstas no produto, paga uma comissão. Se o resgatar todo de uma só vez, paga então essa comissão que falavas? Não, o que eu estava a falar é se nós podemos usar o PPR para as condições normais, que estão estabelecidas para o produto, reforma, as outras situações, sim, ou então utilizá-lo para outros fins. E, por exemplo, resgatá-lo quando eu quiser. Imagina que eu não faço as entregas... Estamos a falar de quando não faz a dedução no IRS. Usas apenas o PPR como um veículo de investimento. Exato. Okay. Eu posso fazer isso. Posso utilizar o PPR como um normal produto de investimento. Okay. E não faço as deduções no IRS. Aí tem uma vantagem, que é, eu tenho liquidez total, eu posso resgatá-lo quando quiser. Okay. Mas não tenho a taxa de imposto de 8%. Porque ele não foi utilizado para aquele fim. Mas o que é que acontece? Eu posso ter, mesmo assim, uma taxa mais baixa, que varia entre 8,6% e 21,5%. Okay. Portanto, mesmo abaixo dos 28% normais na maior parte dos produtos. Essa percentagem, essa variação, depende do número de anos a que eu tenho o PPR. Ok, quanto mais antigo. Sim, portanto, se eu já tiver há mais de 8 anos, tenho a taxa mais baixa, que é de 8,6%. Se tiver há menos de 5 anos, tenho 21,5%. Mesmo assim é vantajoso. Claro. Portanto, mesmo usando o PPR para outros fins, que não seja para a reforma, acaba por ser um produto interessante. Mas que é importante que as pessoas saibam que esta é também uma forma de poupar com o PPR. Usar o PPR vai-se aplicando ali, poupando, fazendo o seu pé de meia mês a mês, e depois, sempre que for preciso, poder usá-lo, resgatá-lo integralmente e usar essa liquidez como bem entender. E essa pode ser uma utilização também regular do PPR. Se voltarmos à questão dos benefícios fiscais, e aí sim declarando todos os anos no IRS, aí sim, e era aquilo que estávamos a falar, cumprindo todas as situações, cumprindo a poupança até à idade da reforma, nessa altura, então, o resgate todo de uma só vez tem a taxa de 8%, era isso que falávamos então, não é? Sim, sim. Há outra hipótese, que é não resgatar todo de uma só vez e negociar? Sim, se eu não resgatar todo de uma vez, depende, posso optar por uma renda vitalícia, por exemplo, posso resgatar uma parte e optar a outra por uma renda vitalícia. Mas aí depois a tributação também é diferente, claro, porque essa parte da renda vitalícia funciona como pensões e tem outra tributação. Nós recomendamos que seja feito o resgate total e a partir daí, depois as pessoas nessa idade gerem esse montante e aplicam noutros produtos. Claro, resgatando um montante total, até porque a renda vitalícia lá está, é só enquanto a pessoa for viva. Se tiver muito azar e a sua vida for curta depois da idade da reforma, não teria tirado proveito de todo o dinheiro que teria amealhado. Ainda assim, também é bom que as pessoas saibam que se acontecer alguma fatalidade durante um tempo em que está a amealhar e não chegou à idade da reforma, os herdeiros têm acesso a todo o volume de dinheiro que foi acumulado ao longo dos anos, não é? Sim, aliás, o PPR depois passa para os herdeiros. Exatamente. Se a pessoa, enfim, falecer durante e não usufruir o PPR, passa para os herdeiros. Muito bem. Então já falámos aqui do PPR com benefício fiscal no IRS, que é provavelmente, e como dizias, uma das grandes motivações para as pessoas fazerem, até porque muita gente diz que poderia aumentar, não pagar tanto IRS, se calhar, na altura da entrega da declaração, se tivesse um PPR, mas, no entanto, nem toda a gente terá direito a esse benefício fiscal, nem toda a gente está nas condições para poder usufruir desse benefício fiscal. É preciso que as pessoas também tenham noção disso. Sim. Portanto, neste momento o benefício fiscal vai para um bolo, portanto aquelas deduções vão para um bolo onde estão incluídas as despesas também de saúde e educação. Portanto, se a pessoa já tiver muitas deduções, o benefício do PPR pode não acrescentar nada. Não acrescentar nada, exatamente. Sim. Portanto, é importante que as pessoas vejam. Assim, claro que não vão saber, ou pelo menos não sabem, mas podem fazer uma simulação, claro, até com base no ano anterior. Sim. E ver qual é o número de montante de deduções e ver se compensa ou não. De qualquer forma, é assim, não podemos olhar só para o PPR do ponto de vista do interesse só com base no benefício fiscal, porque ele de facto é mais interessante para além do benefício fiscal. E essa é que é a grande lição, porque na verdade aquilo é um produto para a reforma e ele tem que ser pensado como tal, não é? Tem que ser essa a grande motivação das pessoas para fazer o PPR. Aliás, eu digo-te mais, é que o PPR até é interessante para uma criança. Muitas vezes as pessoas andam à procura de produtos de poupança para os filhos. Certo. E vão
aplica o dinheiro naquelas contas que os bancos têm, que não dão praticamente nada, ou então é bastante frequente terem condições em que exigem que os pais apliquem em fundos ou em seguros para eles terem uma taxa especial. Portanto, isso acaba por ser venda cruzada de produtos. Se optarem por um PPR, e só pode ser sobre a forma de seguro de fundo, porque os seguros não podem ser contratados por menores, portanto, mas no caso de ser um fundo de investimento, podem. E é o mais adequado, porque o fundo de investimento investe em ações, a criança aplica num fundo a longo prazo, por exemplo, chega aos 20 anos, ele pode resgatar o PPR, sem nenhuma penalização. Porquê? Porque ele nunca usou, ele nunca fez IRS, não teve benefícios não fiscais, teve benefícios para devolver. Fiscais. Portanto, acaba por ser um fundo adequado para uma criança também. Além de que tem a tal taxa de imposto mais baixa no resgate. Portanto, estás a dar ideias para avós, pais, padrinhos, toda a gente que quer oferecer. Sim, um produto financeiro, um PPR é um bom produto. Depois, imagina que chega aos 20 e poucos anos e decide, olha, eu quero continuar a aplicar no PPR. Excelente, porque vai dele voluntariamente continuar aquele mielheiro. Vai ter 60 anos de acumulado. Sim, no limite pode acumular 1 ou 2 milhões de euros, porque o efeito de capitalização a longo prazo será muito significativo. E isso é uma excelente solução e a maior parte das pessoas não pensa muito nisso. Lá está, PPRs para crianças pode ser, não é à primeira vista a coisa que mais se pensa, mas se calhar é... Pode ser uma excelente solução. Uma excelente solução. Então, e agora vamos falar das pessoas mais idosas. E depois da reforma, ainda vale a pena fazer um PPR? Depois da reforma já não terá os benefícios fiscais. Por aí já não vai. Há muita gente que depois da reforma continua a entregar. Porquê? Porque é uma espécie, é o tal mielheiro que fica ali aquele dinheiro como reserva. Se não usarem, fica para os herdeiros. Mas podem sempre resgatar depois quando quiserem. Ou seja, também não faz mal nenhum, fica ali a mielhar. Se as pessoas não precisam do dinheiro, podem continuar a ter ali até precisarem eventualmente. Se nunca precisarem, é uma poupança que deixam para os herdeiros. E mesmo que passem à reforma, não é necessário resgatar logo, não é obrigatório. Podem continuar a fazer esse pé de meia. Portanto, como pé de meia, é um produto que tu recomendas vivamente. Sim, é um produto muito interessante. E nós em Portugal temos também certificados de reforma, fundos de pensões, para falar de produtos especificamente para a reforma. E os PPRs, de facto, são os mais interessantes, os mais versáteis, porque permitem isto transferir facilmente. Há um grande leque de produtos no mercado, com capital garantido, sem capital garantido. Mesmo nos fundos, sem capital garantido, há muitas opções. Há uns que são mais defensivos, outros que são mais agressivos, que aplicam quase tudo em ações, outros que só têm, por exemplo, 5 ou 10% em ações. Portanto, há PPRs para todos os gostos. E mesmo isso. E nós podemos ir adaptando ao longo da vida a estratégia. Ok. António, agradeço-te muito todos estes conselhos. Acho que ficou toda a gente muito mais enriquecida com todas estas informações que trouxeste. É claro que os estudos ficam por conta do António, é ele que faz esses estudos e que lhe estará a dar no site da DECO Proteste Investe toda a informação sobre cada um dos PPRs, para que nem toda a gente consegue ter conhecimentos financeiros suficientes para perceber todas as letras miudinhas que os produtos têm. Não serão já tão miudinhas quanto isso, mas serão certamente de difícil entendimento para muitas pessoas. E, portanto, o António encarrega-se de fazer os estudos por cada um de nós e dá-nos a informação já mastigadinha para que nós possamos decidir com a informação toda do nosso lado qual é o produto melhor. E já ficámos aqui com a ideia que tanto para crianças como para pessoas já reformadas, há sempre hipótese de beneficiar, seja no IRS, seja como veículo de investimento, tantas soluções que aqui falámos, com soluções para poder poupar, então, com o Plano de Poupança Reforma, com o famoso PPR. Obrigada pela vossa atenção, eu sou a Ana Santos Gomes e este podcast teve a produção e edição do Cláudio Nogueira. Até à próxima.